Aleluia! Será que você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Valeu, gente, eu não queria nem sair daqui. O negócio tá muito bom. Tá muito bom, irmão. Que unção é essa? Que unção é essa, meu Deus? Quantos podem dar um glória a Deus aí? Pode sentar aí, gente. Obrigado. Vocês são top. Você fica, né, meu amigo? Você fica. Você é meu parceiro aqui. Você sabe que se liberar, vamos junto. Quantos estão felizes aí? Quantos têm uma razão de glorificar os céus nesta noite? Meu Deus, eu nem sei explicar, acho que falta adjetivo, gente. Como Deus é bom, né? Quando eu cheguei aqui, eu vi vocês aqui, ministrando, orando. Eu pude sentir como Deus, Ele ama os ambientes. Ele ama os lugares onde Ele tem liberdade para entrar, para andar, para mover. E é quando eu vejo uma igreja como este lugar, uma igreja com este ambiente, o meu coração se enche de tanta alegria. Meu coração se enche com tanta alegria que assim, de verdade, gente, me faltam palavras. E diante da falta de palavras, só me resta agradecer aos céus e dizer obrigado, Jesus, porque ainda existem aqueles que amam estar na Tua presença, que amam pagar o preço para estar na Tua presença, aqueles que desejam mais e mais e mais e mais de Ti. Estar na presença de Deus, acho que, para mim, é a melhor coisa que existe, é o melhor lugar, é o melhor ambiente. Cara, como é bom você, em meio às lutas, em meio a grandes dificuldades, sentir a presença de Deus te tocar, te abraçar. Ela vem e de repente ela te toma e as circunstâncias se tornam nada diante daquela presença que é Deus habitando em nós. A igreja de Cristo precisa entender e começar a viver aquilo que se perdeu durante o tempo. Nós precisamos entender que para viver a glória de Deus, para viver o poder de Deus, para viver as promessas de Deus, nós temos que entender e compreender de onde nós viemos. Você sabe qual é a tua origem? Alguém aqui sabe qual é a sua origem? Você sabe de onde você veio? Você sabe de onde você foi criado? Você sabe para que você foi criado? Por que você foi formado? Qual a razão de você estar aqui nesta noite? Vamos lá, gente, qual é a razão de nós estarmos aqui nesta noite? Você já se perguntou por que eu estou indo lá na igreja hoje? Domingão, final da Copa do Brasil para os homens que gostam de assistir futebol. Eu gosto de assistir futebol até da segunda divisão da Turquia. Minha esposa fica doida. Amor, mas não é nem teu time, não tem problema. É futebol, é esporte, eu gosto. Ou passear, ou ter um tempo em família, ou poder estar com o filho, com a esposa, sair, mas ainda assim vir à igreja. Você já se perguntou por que você é impulsionado a estar neste lugar? Este lugar, por que este ambiente? Por que estar aqui? Porque este lugar é o lugar da tua origem. A presença de Deus é o lugar da nossa origem. Nós só podemos entender o que Deus quer em nós e o que Deus quer manifestar em nós quando nós entendermos que este ambiente onde Deus vive, onde Deus habita, é o nosso lugar de origem. É o lugar onde eu sou quem eu realmente sou, aonde eu vivo o que eu realmente devo viver, aonde as lutas, as necessidades, as guerras, os confrontos se tornam
supérfluos, se tornam pequenos, se tornam nada diante da glória daquele que está sendo revelado em mim e revelado em você. Você podia dar um glória a Deus agora, perdeu a oportunidade, gente. Eu estou dizendo para você e para mim nesta noite que não importa o tamanho da nossa dificuldade, porque quando nós estamos no nosso lugar de origem, que é Deus, que é a presença de Deus, Ele se manifesta em nós, para que nós manifestemos Ele neste mundo. Ou seja, nada nos para, nada nos impede de avançar, nada nos destrói, ainda que a maior perda venha, ainda que a maior dor se estabeleça, nada é possível nos destruir. Nada, nada, nada. Sabe por quê? Porque nós temos origem. Tem um pensador, tem um rapaz que tem uma frase que eu acho muito legal. E eu quero começar a nossa pregação com esta frase para entrar mais profundamente naquilo que Deus quer falar conosco nesta noite. E diz assim: só se sabe para onde vai quando se lembra de onde veio. Quem esquece de suas origens está arriscando se perder no meio do caminho. Interessante, né? Parece até revelação dos céus. Parece até uma palavra profética. A gente só pode saber para onde vai se a gente entender de onde nós viemos, a história que nós construímos, a história que Deus desenhou para nós, o preço pago por aqueles que vieram antes de nós. Nós só podemos entender como igreja para onde nós iremos se nós não abrirmos mão do passado. E aí entra aquilo que nós estamos vendo nos dias de hoje, estabelecido nestas gerações que estão chegando, nas gerações dos pregadores sem igreja, dos pregadores sem púlpito, dos pregadores de internet, uma geração que está abrindo mão da história construída de homens que pagaram preços terríveis, preços difíceis, custo alto de abrir mão de família, de estar dentro da casa com o crescimento dos seus filhos, da sua esposa, para estar abrindo portas, caminhos, lugares, para que eu e você pudéssemos estar aqui nesta noite. Preços altíssimos pagos, que estes homens e mulheres dos dias de hoje, esses pseudos pregadores, esses pastores, esses líderes que se intitulam a si mesmos assim, mas que não receberam uma unção, esses homens estão destruindo, abrindo mão de histórias que vieram construindo durante tempos, décadas, séculos, milênios, e nós não podemos abrir mão disso porque isso é a origem. Existem jovens aqui dentro, e eu quero que vocês entendam que aqueles homens que vieram antes, aqueles homens que hoje têm seus 60 anos, 70 anos, 80 anos, têm que ser amado e respeitado, porque se não fosse o preço deles, nós, jovens, não estaríamos aqui nesta noite. A palavra precisa ser restabelecida no seu lugar de origem. Você sabe qual é o seu lugar de origem? Eu queria que a galera projetasse Gênesis 1:26. Todo mundo já conhece esse versículo. Se não conhece, vai ler hoje então. Essa é a tua origem. Façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os animais que rastejam pela terra. Façamos o homem, disse os céus. Façamos o homem, os céus declararam. Precisamos trazer a expressão de origem para aquele que vai poder dominar. Precisamos trazer origem, precisamos trazer um estabelecimento de começo, precisamos estabelecer algo sobre eles.
sobre a terra, sobre o ambiente que nós criamos. Nós criamos a terra inteira, nós criamos todos os animais, no mar, no céu, na terra, nós criamos os mares, nós criamos a parte seca que chama terra, criou-se o sol, criou-se a lua, desenhou-se tudo em perfeição, para que eu e você pudéssemos habitar neste lugar. Deus não criou eu e você por acaso, Deus não formou o homem por acaso, Deus não desenhou o homem como mais uma coisa. Deus não te formou porque não tinha nada para fazer. Deus não te formou porque você é qualquer um. Deus não te escolheu porque você é só mais um na multidão. Deus te escolheu porque sobre você há um propósito, sobre você há uma história, sobre você há um tempo e sobre você há uma origem. Deus nos escolheu porque nós temos origem. E quando Deus está estabelecendo nesse 26 e disse Deus, façamos, Ele traz para dentro dele, Ele traz para si, Ele traz para o ambiente dele. Ele não diz mais, se você voltar do 1 até o 25, Ele vai falando, haja luz, cria-se isso, forma-se isso, desenha-se isso. Ele vai criando verbos para lá, Ele vai dizendo que se faça, que se aconteça, que haja, que se desenhe. Não. Quando Ele olha para o homem, Ele traz para dentro dele, Ele puxa para dentro de si, porque Ele entende que dentro dele existe uma origem, dentro dele existe uma unção, dentro dele existe um poder, dentro dele existe uma história a ser continuada. Por isso que Ele traz o homem para dentro de si e diz assim, façamos o homem. Os três juntos, em consenso, num ambiente de glória, num ambiente de adoração, num ambiente de perfeição, num ambiente incorruptível, num ambiente perfeito. Ele olha aquele ambiente tomado pelos céus, os céus glorificando. Ele diz assim, traga para dentro de mim, façamos o homem a nossa imagem. Você sabe o que significa imagem? Uma imagem é o que você resplandece no espelho. Quando você chega na frente do espelho, o espelho é a tua imagem. Se você levanta a mão, o espelho levanta. Se você levanta a outra, o que está no espelho levanta. Se você mexe a cabeça, fica lá igual um boneco do posto assim, ó, igual um João Bobo, ele vai fazer. Não entendeu? Então deixa eu explicar. Quando os céus diz assim para dentro dele, traz para dentro de si, se façamos o homem a nossa imagem, ele está dizendo que quando a terra estabelecer, que quando o mundo estabelecer, que quando o homem andar, quando eles olharem para o homem, ele vai ver a minha imagem se movendo, porque se eu movo o braço em autoridade, a igreja move em autoridade. Se eu movo o braço em poder, a igreja move em poder. A tua origem é mover como os céus movem, é ambientalizar como os céus ambientalizam, é ter autoridade como os céus têm autoridade. Ei, eu quero declarar que se você entender nesta noite que você é imagem de Deus, você vai chegar na tua casa, vai estender a mão, é Deus estendendo, vai proclamar, é Deus proclamando, porque você é imagem dos céus, você tem origem de Deus. Ainda que as tempestades venham, a palavra está dizendo, façamos. Eu vou trazer para dentro de mim, eu vou trazer para dentro da minha origem, eu vou trazer para dentro da minha história, porque a minha história vai resplandecer nele, vai resplandecer nela, e eles vão avançar. Ainda que venha Covid, ainda que venha AIDS, ainda que venha peste, ainda que venha inferno, ainda que os demônios se levantem, eles andam, porque eles movem a minha imagem sobre a terra. Eu tenho imagem, eu não sou qualquer um, eu tenho identidade, e a minha identidade está no céu, a minha história é desenhada em Deus. Você já parou para pensar por que Deus desenhou por último o homem? Porque precisa de um ambiente de história, para que o homem pudesse continuar a história. O homem precisava de um ambiente de história, um ambiente formado para que o homem pudesse continuar uma imagem histórica, para que o homem pudesse pisar na história, entrar para a história, desenhar a história, adorar no meio da história. E nós estamos fazendo o que com a história como igreja?
O que nós estamos fazendo com a história como igreja? Esses dias eu escutei de um pastor. Triste é saber que foi uma repostagem de um jovem nosso, em que ele diz assim: o Antigo Testamento é muito legal, mas para ficar lá atrás. Porque o que vale para nós hoje em dia é a graça que está no Novo Testamento. Mas a origem precisa ser desenhada na história. E a história sem um passado, a história sem um crivo, a história sem um preço, ela não estabelece, ela não continua. E aí ficam perdidos em doutrinas. Qualquer vento que vem derruba, qualquer coisa que aconteça derruba, qualquer historinha, qualquer perda, qualquer não para esta geração é um mártir. Meu Deus! Ele disse não, o meu líder disse não. Eu vou para a internet, eu vou postar e eu vou fazer acontecer. Eu não preciso ouvir meu líder, ele é velho, ele é arcaico. São doutrinas que estão matando histórias. São doutrinas que estão destruindo histórias. São doutrinas que querem desmembrar a Bíblia. São doutrinas que querem destruir a continuidade bíblica. São doutrinas que têm vindo sobre este tempo, sobre esta geração, sobre a geração do meu filho que tem 2 anos. Uma doutrina que não tem origem. Uma doutrina que é criada sem origem, que é formada sem origem, uma doutrina que não se estabelece lá atrás, que não tem um começo, que não tem um início de preço, que não tem um início de história. É uma doutrina que é criada pelo meu prazer, pela minha vontade. Eu queria fazer um desafio para vocês. Perguntem para o apóstolo Djalma qual foi o preço que ele pagou para que esta igreja estivesse aqui. Pergunta para as filhas, para Kemily, para Milena, o preço que elas pagaram para que a história tivesse um início, para que nós chegássemos aqui nesta noite. História precisa ter preço. História tem preço, história tem dor, história tem lágrima, mas história desenhada nos céus tem imagem de Deus resplandecendo a terra. História criada por Deus através do homem tem imagem dos céus estabelecidas na terra. Mas nós precisamos regressar à nossa origem. Façamos um homem conforme a imagem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Você sabe o que significa semelhança? Se imagem é mover como ele move, é andar como ele anda, é agir como ele age. Sabe o que significa semelhança? É ter autoridade como ele tem. Quando você preenche faz um documento, uma assinatura, existe assinatura que você reconhece firma, e existe firma por aproximação e por semelhança. Quando você pega alguns documentos, ele tem que ser por semelhança, porque ele tem que ter a mesma característica, a mesma forma, o mesmo desenho, o mesmo traço, o mesmo ponto, a mesma vírgula, tudo tem que ser praticamente idêntico. Quando você traz isso para dentro do mundo espiritual, para dentro da nossa origem, que é os céus, para dentro do façamos, para dentro do Espírito de Deus, a autoridade que estava nos céus, a autoridade que estava sobre os 3, quando eles sopram dentro do homem, quando eles dão espírito ao homem, eles estabelecem a mesma autoridade dos céus, autoridade para pisar em serpente e escorpiões, autoridade para expulsar demônios, autoridade para curar, e nada vai nos parar, nada nos causará dano algum, porque somos uma semelhança de autoridade, de autorização dos céus sobre a terra. A glória de Deus, ela é muito grande, tanto que ninguém viu a Deus, senão o próprio Adão e Eva. O que mais chegou perto, viu a glória de Deus, e o suficiente para o cara brilhar
brilhar. Rosto brilhava, corpo brilhava, tudo brilhava no homem. E esta glória que Gênesis 1:26 está dizendo, a nossa semelhança. É este poder, é este ambiente que está sobre mim e sobre você nesta noite. É esta origem que, se nós sairmos, precisamos dar 2 passos para trás e regressar a este lugar. Mas para que eu tenho que ser imagem conforme a semelhança? Para que nós dominemos todas as circunstâncias que estão à nossa frente. O domínio não é sobre homem, o domínio não é sobre pessoa, o domínio é sobre a terra, sobre o ambiente criado por Deus, sobre o ambiente formado por Deus, sobre o ambiente que estava em Deus, que foi escrito, que foi desenhado, que foi perfeitamente feito por Deus. Quando a palavra diz, e tenha ele domínio sobre, tudo estava debaixo da mão de Deus, e entregou Deus o homem, então o homem tem autoridade para dominar. Autoridade para dominar sobre os demônios, autoridade para dominar sobre Satanás, autoridade para dominar tudo que Deus criou. E se você não sabe, eu te conto um segredo: os demônios e Satanás foram criados por Deus lá nos céus, antes da rebelião deles, antes deles se rebelarem e caírem, antes deles se tornarem monstros, destruidores, roubadores, que vêm para fazer o inferno do que a gente vive aí fora. Você não entendeu? Então deixa eu explicar um pouquinho melhor. Você tem autoridade, porque você tem semelhança de poder, tem semelhança de glória, tem semelhança de força, tem semelhança de unção, tem semelhança em você, porque quando eles olham para você, eles estão vendo um Deus estabelecido, a semelhança estabelecida. Quando o inferno olha para você para lutar contra você, há uma adoração queimando no teu espírito, há uma unção queimando no teu espírito, e esta unção é a semelhança que eu e você temos com Deus. Ainda que estamos fora da origem, ainda que estamos andando fora do caminho, ainda assim queima dentro de nós uma pequena chama de semelhança com os céus. E esta noite nós vamos regressar a esta origem. Mas o Antigo Testamento é velho. Ah, Júnior, você só fala disso, é Antigo Testamento. É velho, é Gênesis, é só uma história que tem que ficar na história. É só um conto que tem que ficar no conto. É só uma palavrinha que tem que ficar lá atrás. Porque nós vivemos a graça. Nós vivemos o ambiente do Novo Testamento. A lei morreu. A lei não existe mais. A lei não presta mais. A lei não serve para mais nada. A lei é lá de trás. A lei é dos velhos, é dos antigos. Talvez por conta dessas palavras, esta geração ela é tão violenta e ela desrespeita tanto padrões e princípios. Talvez porque a lei já não presta mais, é que esta geração está vivendo o que vive. Uma geração que, vou ser bem sincero, eu tenho muito medo. Ainda que existam muitos que não se curvaram, existam muitos que ainda lutam contra, eu tenho muito medo daqueles que irão discipular meu filho. Esses dias eu conversando com a minha esposa, eu e a Jaque conversando em casa, eu olhei para ela e falei assim: amor, você já parou para pensar quem vai discipular o Gabriel? Você já parou para pensar quem são os discipuladores do Gabriel? O que nós estamos criando? O que nós estamos formando? Como eu estava conversando com o Rubão esses dias ali no estúdio, nós estamos formando uma geração que está adorando a partir de si mesmo. Nós estamos criando uma geração que está discipulando a partir de si mesmo, que olha para si e que chama para dentro de si tudo e que traz e que eu quero e que eu preciso. Nós estamos criando discipuladores que só estão olhando para mim, para mim, para mim, para mim.
Sendo que Jesus falou o quê? Olha para mim, haja para mim, venha para mim, me conheça, ande comigo. Jesus não falou, vai que eu vou caminhar com você, que eu vou andar com você, porque é você que manda e eu faço. Não, Jesus falou, vinde após mim, venha ter comigo, ande comigo, caminhe comigo, esteja comigo, porque se vocês estão em mim, nova criatura são, nova afeição são, novas pessoas são. Mas se estão em mim, e não se eu vou a vocês, é vinde a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim, porque em mim vocês encontram refúgio. Senhor, Tu és o meu refúgio e fortaleza. Refúgio e fortaleza é o lugar aonde eu vou, e não é o lugar que eu trago para dentro de mim. O salmista, quando diz isso, ele está falando o quê? Senhor, Tu és o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na minha angústia. Refúgio e fortaleza é ambiente, é lugar, é posto. É eu que vou para um refúgio e fortaleza, não é o refúgio que anda até mim. Refúgio é lugar de esconderijo, refúgio é lugar onde eu me coloco. E é este ambiente que nós precisamos trazer de volta ao ensinamento dentro desta geração. Eu estava num acampamento de jovens em Curitiba, e eu fiz essa pergunta que eu vou fazer aqui para vocês. E era um acampamento só de jovens. O mais velho ali, salvo engano, tinha 27 anos. Eram 200 e poucos jovens. E eu estava pregando e Deus falou assim, pergunta para eles, você teria coragem de entregar o teu filho para aqueles a quem você discipula? Você teria coragem hoje, diante do que nós vivemos, diante do que nós estamos passando como igreja, como pessoas, como seres humanos andando na terra, mesmo que nós sabemos a nossa origem, mesmo que sabemos que somos imagem conforme a semelhança, você entregaria o teu filho para esses discipuladores do dia de hoje? Para aqueles que você está discipulando? Para aqueles que você tem ensinado? É uma pergunta muito séria a ser feita. Aos líderes, isso é muito sério. Porque nós temos uma origem, isso é fato. Mas o que nós estamos passando para eles? O que nós estamos trazendo para este lugar? O que nós estamos formando, ensinando? Poxa, a Sani está aqui, sabe muito bem o que essas crianças trazem, carregam. Quantas histórias, né, Sani, a gente ouve? Quantas dores a gente ouve? A nova moda é linguagem não binária. Tira o O e o E, o A, né? O e o E e bota X. Todex. Todes. Ah, meu irmão, desculpa, cara. Mas ainda tem que ouvir que a gente tem que começar a aceitar isso para receber. Não, me desculpa. Eu tenho que trazer para perto para transformar. E não para me contaminar. Eu como igreja tenho que trazer para perto como Jesus trazia. Jesus falava assim, traga os doentes, traga os oprimidos, traga os enfermos, que eu vou curar, eu vou libertar, eu vou expulsar os demônios, e aí eles vão caminhar em liberdade. Jesus trazia para perto e falava assim, seja curada, seja liberta, seja purificada, vá em paz, e não tenha mais o teu mal te cercando. Mas a igreja inverteu o padrão. Traga para perto, a gente caminha junto e lá na frente, durante o percurso a gente muda. Me mostra na Bíblia onde está escrito isso, gente, pelo amor de Deus. A Bíblia nunca nos mostra que lá na frente as coisas vão mudar, lá na frente as coisas vão melhorar. A Bíblia mostra um início de cura, porque se não curar no início, a história desenhada vai ser podre, vai ser corrompida, vai ser destruída, vai ter marcas que não precisam ser vividas. Se a gente não cura no ambiente do início, se a gente não cura no início da história, nós não podemos discipulá-los, porque eles estão marcados, manchados e doentes.
igreja precisa regressar a uma origem, aonde a origem é Cristo, aonde a origem é o Espírito, aonde a origem é Deus, aonde tem imagem e semelhança dos céus. Paulo fala algo muito legal em 2 Coríntios. Capítulo 3 de 2 Coríntios, tem um trecho do 7 ao 11 que eu acho fenomenal. Aí você entende por que Paulo era o que era. Por que Paulo era desse jeito. Por que Paulo era esse cara. Por que Paulo não ligava para o que faziam com ele, para as torturas, para as violências. Tudo era esterco para que ele pudesse encontrar o Pai. Capítulo 3, versículo 7 diz assim: mas se a ministração da morte está gravada em pedra, era gloriosa, de maneira que os filhos de Israel não podiam contemplar firmemente a face de Moisés, por causa da glória do seu semblante, cuja glória estava se acabando. Como não será a ministração do Espírito ainda mais gloriosa? Olha que louco isso. Entendeu, Dani? Precisa de uma história de início para que seja formado o glorioso que está por vir, cara. Se a gente não desenha uma história de início, se a gente não entende a história do início, se a gente não vive a história do início, como eu vou viver a glória que está chegando nos dias de hoje? Como eu vou estabelecer a glória que está por vir? Aquela que Paulo está dizendo, como não será a ministração do Espírito mais gloriosa? Se eu não tenho história, não tenho o que vem. Se eu não tenho início, não tenho como viver o hoje. Se eu não tenho uma formação, eu não posso viver a glória que está por vir. Eu preciso de um início. Eu preciso de um começo. Aí vai continuar no 9. Porque se, mais um se. O primeiro se no 7. Mas se a ministração da morte já era gloriosa, quanto mais a do Espírito, no 8. No 9 diz assim: porque se a ministração da condenação for gloriosa, muito mais a ministração da justiça excederá em glória. Ué, mas aí é graça. Graça se baseia em justiça? Graça ainda está na justiça? E aí? Sim, graça está na justiça. Graça é movida pela justiça. Graça é trazida pela justiça, porque se não fosse a justiça de Deus, eu e você estaríamos condenados. Se não fosse a justiça dos céus, Jesus não teria morrido, pagado um preço de morte, e nós estaríamos condenados. A graça tem um preço caríssimo, a graça tem um preço altíssimo, e o preço altíssimo se chama justiça dos céus sobre a terra. Não é essa graça vendida por aí. Não é essa graça, hipergraça, supergraça, mega graça. Não é isso que nós cremos e não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, está dizendo o quê? Se a ministração da condenação for gloriosa, muito mais. Vai além. Vai mais. Se a lei tem história, se a lei teve realidade, se a lei criou um alicerce, muito mais a justiça excederá em glória. Muito além nós poderemos ir, se nós estivermos alicerçados naquilo que foi desenhado no início, se nós formarmos como igreja aquilo que foi desenhado no início. Aí no 10, porque até o que foi glorioso, e a este respeito não tinha glória, em razão da glória que excede, porque se, no 11, o que era transitório foi glorioso, muito mais o que permanece é glorioso. Se a história que veio desenhada
por conta do erro do homem, por conta do pecado do homem, teve revelação, teve glória, teve autoridade. Você imagina aquilo que é permanente, que é a graça de Deus, estabelecida pela justiça dos céus, em mim e em você. Isso não tem fim, isso não tem fim, isso tem continuidade, tem eternidade. Mas eu e você não podemos abrir mão da história, do passado, para formar um presente, para desenhar um futuro. Ou a gente muda de padrão e regressa ao padrão de origem, ou nós perderemos oportunidades de declarar como Paulo está declarando em 2 Coríntios. Histórias precisam ser aceitas, histórias precisam ser desenhadas, histórias precisam ser vividas. Ambientes de história necessitam de algo. Ou eu e você voltemos nesta noite ao ambiente da história, ao ambiente da origem, ou nós vamos perder muita coisa que Deus tem para nesse futuro. Não é fácil abrir mão de coisas, não é fácil abrir mão de histórias, não é fácil viver. Você não conhece, Júnior, o que eu vivo, você não sabe o que eu passo dentro de casa, você não sabe da minha história. Eu não, mas Deus sabe. E se Deus está dizendo que o que está por vir, que o que tem à sua frente é muito maior, é muito melhor, eu acredito, eu aceito, e eu quero que vocês vivam como eu vivo, como este altar vive, como nós temos visto. Nós precisamos voltar às nossas origens, nós precisamos regressar às nossas origens. É caro pra caramba, é difícil demais, mas é o nosso lugar de origem, é o nosso ambiente de origem. Se você olhar, Paulo está trazendo 3 sis: se e se, ou seja, aquilo que veio tem validade, tem realidade, tem história, mas só aquilo ali que formou vocês para que vocês vivam hoje. Se aquilo for destruído, hoje vocês não viverão a glória. Se aquilo não for aceito, hoje vocês não viverão a glória. Mas se aquilo tem valor, o que vocês viverão hoje tem valor. Mas se aquilo tem história, o que vocês viverão hoje, vocês continuarão. Se aquilo tem poder, sobre hoje existe uma glória e um poder para mim e para você avançarmos sobre este tempo. E sabe qual é o preço disso? Mateus deixa eu pegar aqui certinho, que senão os meninos lá atrás me pegam de jeito. Não é não? Mateus capítulo 16, versículo 24. Mateus 16, 24. Eu queria chamar o grupo de louvor para subir. Mateus 16, 24 diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É padrão, é história. É história. Ele não está falando assim: toma a sua cruz, vai lá na frente que eu vou te empurrando atrás. Não. Jesus está falando assim: toma a tua cruz, eu vou na frente abrindo o caminho. Mas você precisa carregar o peso da cruz, você precisa carregar o peso de uma história, você precisa desenhar uma história, você precisa pagar um preço. Eu vou abrir todas as portas, eu vou abrir todos os caminhos para vocês, mas vocês precisam pagar preço, e preço só é pago por aquele que entende a história de onde veio. Você só paga preço quando você entende a história. Você só paga preço quando você entende o porquê e a razão daquilo. Você paga preço por algo que você não sabe de onde veio, você não sabe como foi formado, você não sabe para que serve. Você entra em alguma loja e compra algum eletrodoméstico, alguma coisa, sem você saber para que serve. Eu não sei para que serve, mas eu vou comprar, porque, sei lá, achei bonitinho.
Achei legal, vou comprar. Não, você sabe para que serve. Se você não sabe, você pergunta para alguém. Alguém vai te contar uma história. Alguém vai te dizer de onde vem. Alguém vai falar a razão para aquele existir. Preço só é pago pela história que você conhece. Você só compra algo pela história que você conhece. Você só aprende algo pela história que vem sobre você. Jesus vai à frente da igreja, abrindo todas as portas, fazendo a igreja vencer. A igreja em 2020, quando chegou a pandemia, vai fechar a porta, ninguém pode estar no templo, falaram, a igreja vai morrer. E a igreja está vencendo. Olha aqui, gente, você está aqui dentro. A televisão falando, fique em casa, vocês vão morrer se forem para a rua, vocês vão morrer, vão morrer, vão morrer. Não saiam de casa, se tranquem em casa, feche as igrejas, feche comércio, feche tudo, parou tudo. A igreja fez o quê? Se reinventou, se redesenhou, mas não esqueceu da sua origem, não esqueceu do lugar de onde veio, porque quando as portas se abriram, vocês vieram, a igreja voltou de novo, a igreja está aqui, ainda que com máscara, ainda que com dificuldade, ainda que com luta, a igreja voltou, sabe por quê? Porque Jesus está à frente abrindo porta, Jesus está abrindo caminho, mas a igreja está tomando a tua cruz, está seguindo a Cristo. Nós temos que negar a nós mesmos, nós temos que negar aquilo que nós estamos vivendo, nós temos que negar o ambiente que nós estamos para tomar a cruz, para negar a nós mesmos e seguir a Jesus. Eu não tenho dúvida que a igreja vai avançar ainda muito, eu não tenho dúvida que a igreja vai alcançar lugares ainda muito maiores. Eu não tenho dúvida que Deus vai usar a ciência para mudar sentenças. Sabe por que Deus vai usar? Porque é criação de Deus, é formação de Deus, é história desenhada por Deus. Se você pegar a Bíblia lá no início da história, lá no Pentateuco, chegava doença, chegava chagas, faça um remédio com folha de figo, faça um remédio com a terra, faça um remédio com aquilo que Deus formou, coloca sobre a ferida, e a ferida era curada, era cicatrizada. Isso é história, isso é início de uma história, para que hoje a cura viesse por meio da medicina. Mas além da medicina, eu creio num Deus que faz o sobrenatural acontecer, que traz o impossível ao natural, e que move o impossível para dentro do possível dos céus. Mas este lugar só pode acontecer se nós regressarmos à origem, se nós voltarmos à nossa origem, se nós estabelecermos na nossa origem novamente. Lugares poderosos, lugares de governo, lugares de domínio, só tem autorização de Deus quando regressamos à origem. Porque se não tivermos origem, no primeiro vento de doutrina, as paredes ruirão e nós seremos sucumbidos em doutrinas diabólicas, em doutrinas infernais, em ideologias de gênero, em aceitações, em legalismo, em permissividade, no inferno com isso. Porque nós, como igreja, temos que nos posicionar nos dias de hoje. E deixa eu falar uma coisa para você: se posicionar hoje não é atacar o outro, mas é trazer o outro para perto e trazer a libertação que ele precisa. O que esse mundo busca é alguma coisa, é algo que eles querem. Eles querem alguma coisa, eles precisam de algo, eles encontram em alguma doutrina, em alguma ideologia, eles encontram e eles mergulham. Sabe por quê? Porque nós, como igreja, muitas vezes deixamos a nossa origem e esquecemos de voltar a ela, para que nós possamos ter uma história a desenhar. O que o diabo quer não é te matar, não é te destruir, é destruir a tua origem. O diabo, quando veio e se encarnou ali na serpente, se formou como serpente, ele não queria o Éden, porque ele estava ali.
Ele não queria a terra, ele não queria o homem, ele não queria a mulher, ele queria destruir a origem, que é a adoração, que é a glória, que é o poder de Deus. O desejo do inferno não é te destruir, mas é destruir a tua origem, que é os céus, que é um ambiente de ligação dos céus com a terra, que é você e que sou eu. Por que ideologias estão vindo para tirar o pai e mãe das certidões de nascimento? Não é porque é homem e mulher, não. É porque eles querem destruir a história desenhada no início de tudo. Porque se eles destroem a história, as gerações que vêm daqui para frente se formam sem história, se formam permissivas, se formam sem identidade. E o que o inferno quer? Tirar a nossa identidade. Porque quando o diabo olha para mim e para você, ele vê a glória de Deus, ele vê os cravos de Jesus, ele vê o sangue de Jesus, ele vê a unção derramada. E o desejo do inferno é tirar a história deles, para que quando eu olhar, não veja mais a glória, não veja mais a adoração e não veja mais o poder. Então é hora de regressar à origem, é hora de retornar à origem. Porque retornando à origem, o diabo não tem autoridade. Perdendo a origem, o diabo domina em autoridade. Se você não sabe de onde veio, você não vai saber para onde vai. E você vai errar no caminho, porque você não tem origem. Mas eu quero declarar sobre este lugar: você tem origem e você vai saber para onde você vai. Eu não estou falando de homem A, homem B, homem C. Não me importa quem é o homem, não importa quem nos governa. Eu não estou citando o homem, eu estou citando Deus estabelecendo origem para mim e para você. Ideologia é céu, ideologia é de Deus, é um ambiente de Deus, mas o inferno quer deturpar. Deus criou o gênero, homem e mulher, e o inferno quer criar o sem gênero. Eu sou imagem de Deus. Deus me formou com identidade, Deus me gerou com identidade. Se eu tenho identidade, o inferno não vai deturpar a minha identidade. O diabo não vai tirar a minha identidade. Nós vamos avançar sobre ele e vamos trazer a identidade de Deus sobre esta geração, sobre esta terra. Não deixe, não deixe, não deixe, não deixe o inferno te calar, não deixe as ideologias te silenciarem. É hora de posicionamento da igreja no dia de hoje. Ou nós nos posicionamos, ou as gerações dos nossos filhos, nossos netos morrerão sem identidade, porque a história morrerá. Sabe o que Deus falou para mim esses dias? Quando eu ouvi aquele pastor falar sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Jesus falou para mim assim: sabe por quê que não existe 2 volumes da Bíblia, mas é sempre um volume único, assim, ó, grosso, mais fino, letra grande, letra pequena, Bíblia de púlpito. Já viu Bíblia de púlpito? É desse tamanho assim, é grandona, Bíbliazinha, para do braço assim, ó, escondidinha. Sabe por quê que não existe volume 1 e volume 2? Porque volume 1 não depende do volume 2, volume 2 não depende do volume 1. Pega uma Barça da vida, pega uma enciclopédia de 10 volumes, você não precisa ler o volume 1 para estudar o volume 10. Você não precisa do volume 2 para entender o volume 3. Por que a Bíblia está junta, no mesmo ambiente? Por que a Bíblia está desenhada assim? Porque histórias se conectam, histórias se completam, histórias se permanecem, história se forma, história é continuidade, história não pode ser rompida de laço, história não pode acabar para começar uma outra, história é continuidade. Ei, você é filho de alguém, a sua história depende da história do teu pai. Ei, a história do teu filho depende da tua história. Então deixa eu falar para você, o Novo Testamento depende do Antigo Testamento. A Bíblia inteira se depende, porque ela vem de Deus para mim e para você no dia de hoje. Não aceite
Não aceite que destruam a autoridade que há na Bíblia para mim e para você. É hora de nós regressarmos à origem. É hora de nós voltarmos à nossa origem. Ainda que seja difícil, ainda que venha a dor, ainda que venha a dificuldade, ainda que nós precisemos olhar no versículo 25 desse Mateus 16. Joga aí para mim o 25. Mateus 16, 25. Porque quem quiser salvar a sua vida, perderá. Ou seja, eu quero salvar a minha vida, eu vou salvar a minha vida, eu não vou seguir essas doutrinas, porque se eu ficar fazendo isso, eles vão me perseguir, eles vão me excluir no trabalho, eles vão me excluir na faculdade, eles vão me excluir na escola, eu vou seguir o fluxo, pelo menos eu tenho amigos. A Bíblia está dizendo para você que se você segue a doutrina deles por causa da tua vida, você está perdendo a vida. Mas olha o que diz lá: e quem perder a própria vida, abrir mão da história, abrir mão deste mundo, abrir mão dessas doutrinas e ideologias, por minha causa, por meu espírito, por minha história, por minha origem, esse a achará, esse encontrará a vida eterna, esse reinará comigo, esse entra nos céus comigo. Origem, é hora de regressar à origem, porque aquele que volta à origem morre para si mesmo e encontra a vida em Cristo. Qual é o preço que você quer pagar nessa noite? Qual é o lugar que você quer estar nesta noite? O lugar de aceitação no mundo ou lugar de glória com Deus? O lugar de aceitação de ideologia ou lugar de glória com os céus? É a tua escolha. Deus não te obriga a nada. Quem decide é você, quem escolhe é você. Eu costumo dizer que Deus estende a mão. Deus só estende a mão. Ele nem fecha e nem abre. Ele só deixa a mão parada. Quem segura a mão somos nós. Quem se apoia na mão somos nós. Quem decide segurar a mão somos nós. Quem decide erguer o braço e pegar a mão dele somos nós. Ele não vai te obrigar, mas se você aceitar, por minha causa, esse encontrará a vida eterna. Feche seus olhos. Qual é o preço que você está disposto a pagar nesta noite? Qual é o preço? Qual é o preço? Qual é o preço? Preços. Entenda que o maior preço já foi pago. O que vier agora, Paulinho, é só continuidade de uma história que Ele quer desenhar sobre mim e sobre você. Deus quer nos usar, mas tem preço para isso. E o preço é a origem. O preço é a origem. É a origem. Ou eu e você regressemos à origem, ou não adianta nada. Nada. Desculpa, mas não vai adiantar nada. Porque quando você estende a mão e cura sem entender a tua origem e sem ver a tua origem, se você profetiza sem origem, se você age sem origem, quando você entrar diante de Jesus, lá no trono branco, lá na presença do Pai, e você falar: eu estou aqui, Pai. Quem é você? Não te conheço. Aparta de mim. Ah, mas eu profetizei, eu falei, eu curei, eu expulsei demônios, mas não foi em meu nome. Não sei nem que nome você usou, mas o meu não foi, porque você abriu mão da tua origem, você negou a tua origem, você expulsou a origem da tua vida. Movimento e ambiente sem origem não é de Deus e não está em Deus. Faça uma oração você mesmo. Traz uma reflexão dentro de si. Aonde eu rompi com a minha origem? Que lugar eu preciso regressar na minha origem? Aonde eu preciso regressar nessa origem? Começa a olhar para dentro de si. Começa a desenhar dentro de você a tua história. Rompimentos por conta de palavras dos outros,
por conta de atitudes erradas, por conta de pecado. Ei, até sem pecado você pode romper com a origem. Às vezes é uma coisa tão lícita, tão boa, tão real, que até Deus abriu uma porta para você, mas a porta te dominou de tal forma que você saiu da origem, que você colocou aquele ambiente maior do que Deus, maior do que a tua origem. Talvez seja aí o teu rompimento. Mas existe uma origem neste lugar, e esta origem chamou para dentro de si, dizendo: façamos, pois, o homem, desenharemos nós. Essa é a origem do homem. E ele neste lugar está dizendo: volte para nós, esteja em nós, reestabeleça em nós, caminhe em nós nesta noite.